Irmãos, vamos iniciar então, vou fazer uma oração e aí a gente já começa a nossa aula de hoje da EBD. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito neste processo de aprendizagem da Tua Palavra e que possamos ser instruídos, edificados, transformados por ela, Pai. Guarda cada um de nós, que possamos ter uma discussão saudável e que possamos ser edificados, possamos um edificar ao outro. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a pergunta 105, ela é o seguinte: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Ela é bem longa, a resposta dela é bem longa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai por partes. Então, hoje vai ser só uma parte e aí a gente vai trabalhando as outras, né? Eu vou ler somente a parte que nós vamos tratar hoje. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, a idolatria, não tê-lo nem confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de alguma coisa devida a Ele, exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos ou ímpios sobre Deus. Aí, quando eu terminei de ler, eu pensei, estou encrencado. Sinceramente, está tudo aqui. Os irmãos perceberam que como é sério aqui? Primeiro vamos entender um pouquinho. Eu vou fazer uma introdução aqui. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa e peguei uns textos aqui de alguns homens que são ilustres, conhecidos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Essa questão do ateísmo, negar ou não ter a Deus. Mas a ideia de ateísmo hoje é uma ideia firme, de convicção, de certeza. Os ateístas hoje, apesar do Voz aqui, ele dá uma classificação, a gente já vai ver, mas de modo geral, eles têm certeza absoluta da não existência de um ser divino. Não existe isso, é uma convicção deles. Peguei algumas frases aqui, de propósito, extraídas de material produzido por ateus. Aí tem a mais famosa de todas, é do Stephen Henry Roberts, já falecido. Ele diz o seguinte, numa discussão com alguém, registraram essa fala dele. Afirmo que ambos somos ateus, apenas acredito num Deus a menos que você. Quando você entender por que rejeita todos os outros deuses possíveis, entenderá por que rejeito o seu. Eu vi um ator inglês que usou isso aqui, e ele até melhorou um pouquinho isso aqui. Ele disse, hoje estão calculados, ele deu a fonte lá, 3.000 deuses diferentes. Eu não acredito em 3.000, você não acredita em 2.999. Ele num programa, num talk show, ele falando para aquele que entrevistava ele. E esse é um dos argumentos deles aqui. Vamos lá, pegar mais um aqui. Lembrando aos irmãos que lá no nascedouro do cristianismo, os cristãos eles eram considerados ateus. Por quê? Porque havia uma ideia de tolerância a vários tipos de deuses. Os romanos, quando eles tomavam algum lugar, eles permitiam que o povo dominado continuasse adorando os deuses deles, sem problema, e tentavam colocar alguma figura do panteão dos romanos também entre os deuses daqueles povos, ok? Então, quando alguém diz exclusivamente que há um só Deus, no entender deles, havia um certo desrespeito aos outros. Como é que você está dizendo que o teu Deus é único e só ele existe?
E os outros, você de uma certa forma desrespeita os outros. Era essa mais ou menos a ideia que naquela época, no início aqui. Eu estou pegando um texto aqui. Aqui diz, por exemplo, uma expressão encontrada num texto aí, chamando os cristãos de heréticos, por conta dessa crença num único Deus. Num único Deus. Só lembrando aos irmãos que os romanos, eles trataram os judeus de forma diferente, porque eles tiveram dificuldades quando eles entraram dentro de Jerusalém e eles portavam aqueles estandartes com as águias, e eles resolveram estacionar do lado de fora os seus soldados e colocar esses estandartes do lado de fora, porque quando eles levaram uma certa vez para dentro de Jerusalém, deu uma confusão enorme. Os judeus ali não aceitaram de forma alguma. Eu peguei alguns homens aqui, por exemplo, Albert Einstein, ele se definiu, ele mesmo, como agnóstico. Aí, palavras dele, ele reconhecia a possibilidade da existência de um Deus, por mais difícil que fosse descobrir se isso é verdade ou não. Ele diz, palavras do próprio Einstein, que ele escolheu esse caminho ao invés do ateísmo, que é uma certeza, uma convicção de que não existe nada, não existe Deus, não existe nada, mas ele escolheu o caminho do agnosticismo, que caminho é esse? Talvez Deus exista, talvez não, eu não sei, eu não tenho certeza. Esse é o agnóstico. E o Einstein diz aqui que escolheu porque acreditava ser um ato de humildade. Palavras deles, exatamente deles, do Einstein. Você pode me chamar de agnóstico, mas eu não concordo com o espírito do ateu profissional, cujo fervor é um ato de dolorosa restrição da doutrinação religiosa da juventude. Eu prefiro ter uma atitude humilde em relação ao quão pouco entendemos sobre a natureza e nossos próprios seres. Ele escreveu isso. Então aí uma atitude, eu vi um cientista brasileiro, eu não me recordo o nome, numa entrevista perguntaram se ele era ateu, e ele foi até um pouquinho agressivo. Ele falou, não é inteligente ser ateu, é muito mais inteligente ser agnóstico. Você dizer, não sei, pode ser que exista, pode ser que não, até o momento não vejo evidência nenhuma de que exista, mas quem sabe. Ele disse que é o mais inteligente, e eu concordo com ele, acho que os irmãos vão concordar comigo, porque para ser ateu você precisa de muita fé para ser ateu, para ter aquela convicção da não existência de Deus. Carl Sagan, famoso, também negou, não sou ateu, e o pessoal se assustou, ele fez isso publicamente, e o que ele disse aqui, ele colocou em 1996 no Washington Post, um ateu tem que saber muito mais do que eu sei. Um ateu é alguém que sabe que não existe um Deus, e ele não tinha como afirmar isso. Então ele se colocou numa posição que ele entendeu ser a mais inteligente. Aí vem mais outros aqui, ele colocou aqui, um ateu é alguém que tem evidências persuasivas de que não existe um Deus, eu não sou tão sábio. Foi o que ele disse, eu não sei. Então, aí eu peguei vários cientistas e tal. Agora o Stephen Hawking, o que ele disse? Eu não sou religioso no senso comum, eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas ele não intervém para quebrar as leis. Ele disse à BBC em 2007. Mas mais na frente, ele disse aqui, existe uma diferença fundamental entre a religião, que é baseada na autoridade, e a ciência, que é baseada na observação e na razão. Olha o que ele fala aqui. A ciência vencerá, porque ela funciona. E aqui, os irmãos me perdoem, eu vou para os filósofos, fazer aquela comparação entre o Platão e Aristóteles. Por favor, me dê um tempinho aí, né? Tá, posso falar de filosofia, né? O Platão, ele defendia que havia um mundo superior ao mundo sensorial. E o Aristóteles, ele era mais no sentido do mundo sensorial. O que é o mundo sensorial?
é você tocar, você experimentar, você ver, você enxergar, é o que a gente entende como ciência. Compreenderam? Já o Platão, ele falava do mundo das ideias, que é muito mais profundo e importante do que essa coisa que a gente chega, toca, vê, etc. E a ciência, ela está toda firmada naquilo que eu posso experimentar, repetir, tocar, sentir cheiro, ela está toda firmada nisso aí. Mas há algo além disso. E os filósofos gregos já enxergavam isso aí. Bom, aí eu peguei alguns textos de uma organização chamada ATEA, que a sigla não me recordo aqui, mas é uma associação de ateus. E eles colocam os folders no material. Vamos pegar o material deles. Ele colocou aqui: somos todos ateus, bem grande, com os deuses dos outros. Ele escreve aqui. Aí tem um outro post deles, deixa eu achar aqui. Além desse, tem outras afirmações deles aqui. Cadê? Ele diz aqui: a fé não dá respostas, só impede perguntas. Eles colocam aqui: a fé não dá respostas, só impede perguntas. Religião não define caráter. Eles colocam isso. Eu concordo com eles. Eu concordo com eles. Quando ele fala que a fé não dá respostas, só impede perguntas, eles não conhecem ainda o Rafael. A gente pergunta, a gente fala. Eu estou dando essa introdução aqui para que a gente entenda, penso eu, que não é muito inteligente o ateísmo escancarado, aquele ateísmo que você afirma com convicção da não existência de um ser divino. Não é inteligente. Não é inteligente, ok? Eu vou deixar os textos bíblicos mais para frente, mas vamos lá. Nós vamos ver o Salmo 14:1. E, por favor, achem para mim, alguém ler, por gentileza. Por enquanto, só o Salmo 14:1. Diz o insensato do seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, mas não há quem faça o bem. Completamente insensato o negar a existência de Deus. Completamente insensato. Um homem inteligente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Para mim, essa ideia ela é anticivilizacional, a negação da existência de um Deus, o ateísmo puro. Porque se a gente olhar na história da humanidade, não existe nenhum exemplo claro, efetivo, de uma sociedade cujo ateísmo firmou-se e viveu até hoje. Todas elas pereceram. É só uma observação. Entendi. Eu li um pedaço de um trecho de um livro de um teólogo luterano. Ele disse o seguinte, falando sobre sociologia da religião. Até o ateu, ele constrói na cabeça dele o que é o não Deus para ele. Entenderam? Vocês estão entendendo? Ele constrói o Deus que ele nega. E aí ele diz o seguinte, que se ele apresentar esse Deus que ele nega para um cristão, o cristão vai dizer: eu estou contigo, também nego, esse aí eu estou contigo. Vocês estão entendendo? Porque para você negar, você tem que construir quem ele é. E na hora que eles constroem, eles elaboram esse Deus e negam ele, diz esse teólogo luterano, ele diz o seguinte: esse aí que você está dizendo que você nega, eu também nego. Eu também nego. Isso é bem interessante isso. Porque ele precisa elaborar na cabeça dele o que ele está negando. E aí você tem uma espécie de uma construção, abre aspas, né, de uma doutrina, alguma coisa mais ou menos por aí. Bom, o que significa ateísmo? Crença de que não há Deus, que os irmãos entendem. O Voss coloca 3 tipos de ateísmo: o teórico, o virtual e o prático. Aí ele vai mais além. Qual é o teórico? Teórico é aquele que nega absolutamente e que tem aquela convicção, aquela certeza.
Então, o ateísmo teórico é aquele que diz, que afirma que não existe Deus, e ele faz isso com convicção, e isso se torna quase, entre aspas, né, irmãos, uma espécie até de religião. Não existe, ok? Aí ele tem outro ateísmo, aí que vem o problema, que é o ateísmo virtual. Aí o ateísmo virtual é um pouco diferente. Eu vou abrir um parêntese aqui. A gente pensa o seguinte: nas rodas de amigos, no trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente vai ouvir a expressão Deus como se estivesse se relacionando a um único Deus. Vocês já estão entendendo? Sempre você vai ouvir isso. Eu vi isso de um homem falando para a sua secretária. Aí ela disse assim: o Deus, o meu Deus, não sei o que lá. Ele falou: mas o meu Deus é diferente do seu. Aí ela: como assim? Não tem só um? Vocês estão entendendo? Não, mas o seu, as características dele não são as do meu. Se a gente para pensar e ver como cada um elabora o seu Deus, vai chegar à conclusão, não vou citar quem é, mas existe uma organização religiosa que chama o Deus do teu coração. Essa organização, que eu entendo que é religiosa, para você poder fazer parte dela, você tem que crer em Deus. E aí eles dizem: é o Deus do teu coração. Encrenca na hora. O Deus do nosso coração, que Deus vai ser esse? Vocês estão entendendo? Então essa elaboração de um Deus fica diferente em cada um. Concordam comigo? Então você vai perguntar para alguém que numa roda está todo mundo falando de Deus como se fosse o único Deus: como é que é o teu Deus? Quando ele descreve, você vai ver que não é o Deus da Bíblia. E aí é ateísmo virtual. Ele diz aqui, muito difundido hoje, a negação da existência do Deus da Bíblia, do Deus que é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, em que há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são os mesmos em substância e iguais em poder e glória. É esse Deus, o Deus das Escrituras. Se você olhar algumas religiões, aquelas, por exemplo, que tem aquela ideia de, por exemplo, reencarnação, a descrição do seu Deus, ela fica completamente fora das Escrituras. Eu não vou aqui entrar em detalhe de religião A, ou B ou C, mas preste bem atenção como cada religião apresenta o seu Deus de um modo diferente. Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Eu acho bem interessante. Diga, Rafael. Mas muitas vezes essas denominações, elas alegam ser o Deus bíblico. E aí isso cria uma confusão muito. Por desconhecimento bíblico, né? Eu vi uma religião oriental, não vou falar religião, uma religião oriental, que usa a Bíblia o tempo todo. Mas o Deus dessa religião é panteísta. A ideia de panteísmo, de ele está em tudo, e não é o Deus pessoal das Escrituras. E eles usam as Escrituras usam a Bíblia em suas mensagens, abre aspas, em pregações que ocorrem dentro dos seus templos, eles usam direto, mas eles negam o Deus pessoal. Então negam o Deus da Bíblia. Se os irmãos pararem para pensar, de forma sutil, Cristo é rejeitado em boa parte delas. Então não é o Deus da Bíblia. Então a adoração a esse Deus, ele chama aqui de ateísmo virtual, ok? Ateísmo virtual, que no meu entender não é diferente de idolatria, concorda? Você está adorando o Deus errado. Tá. O ateu virtual crê em um Deus, mas não no Deus da Bíblia. Ponto final. Mas não no Deus da Bíblia. Ok? Vamos lá. Aí ele tem o ateísmo prático. Aí que é complicado. Diga. Ateísmo teórico. E esse agora ele chama o voz de ateísmo virtual. O ateísmo teórico é aquele que ele tem convicção
Ele nega absolutamente a existência de Deus, é uma convicção, uma crença dele. Esse é o teórico. O virtual, ele aponta para um Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Ele apresenta esse Deus e na hora que você vê como ele é, a descrição dele não é o Deus da Bíblia. O que é a idolatria, né? Ele chama aqui de ateísmo virtual. O ateísmo prático, esse aí pode até envergonhar a gente um pouquinho. É conduzir nossas vidas como se Deus não existisse. Compreenderam? Ou seja, você vive de maneira relaxada, como se Deus não existisse. Você não teme ao Senhor Deus, você conduz a sua vida de qualquer jeito. O Voz chama isso aqui de ateísmo prático. Prático. De fato, você vive como se Deus não existisse. Ele diz o seguinte, cadê? Olha só o que ele vai falar aqui. Não sou eu, é ele, é o Voz. O ateísmo virtual, lembram? Que é aquele em que você apresenta um Deus que não é o Deus da Bíblia. É comum entre, vamos lá, ministros da palavra, ele colocou aqui. Ok? O virtual, aquele em que ele descreve um Deus que não é o Deus bíblico. Ministros da palavra, eu lembrei agora do pastor João Crisóstomo Júnior, que dizia que no seminário ele encontrou ouviu coisas esquisitíssimas. Coisas esquisitíssimas. Quase que ele perde a fé no seminário. Professores de teologia, ele coloca aqui, são praticantes desse ateísmo virtual. Professores universitários, mas nem todos. Nem todos, né? Agora complicou, né? Especialmente entre filósofos. Especialmente entre filósofos. É defendido particularmente pelos que se orgulham de ser intelectuais. É extremamente perigoso porque ele é sutil e aparenta ser religioso, mas ele tem alguma coisa aí estranha e esquisita. Entenderam, irmãos? O ateísmo prático, ele diz aqui, de longe, é a forma mais comum de ateísmo. Viver como se Deus não existisse. Toca a vida de qualquer jeito. Ok? Tranquilo? Você elencou essas categorias relacionadas ao prático, Ao teórico, virtual e o prático. Os três. O teórico é aquele que é... tá. Três. Tá, as pessoas. Não, esse aí é o teísmo virtual. Eles apresentam um Deus diferente do Deus da Bíblia. Vamos ler Atos 17, de 23 a 29. Esse texto aqui é bem interessante. Só para a gente... Atos 17, de 23 a 29. Alguém pode ler, por favor? Bem alto. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também no altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E para buscarem a Deus, se porventura tateando, não possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito,
porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a atividade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Amém. Irmãos, o Paulo nesse texto, ele cita três filósofos gregos. Interessante, três. E aquele público que cercava, que ouvia Paulo, com certeza, penso eu, eram pessoas instruídas, perceberam que Paulo fez isso. O principal deles foi Epimênides. E há um detalhe muito interessante sobre Epimênides. Houve uma praga em Atenas, muitos anos antes, e eles começaram a sacrificar vários deuses para que essa praga, uma doença que começou a matar muita gente lá, pudesse cessar, e nada acontecia. E eles tiveram a ideia de ir a Creta, ficava esse Epimênides, chamar Epimênides para ele dar uma solução. A solução de Epimênides foi bem interessante. Ele de fato não sabia que Deus poderia livrá-los daquela praga. E ele diz assim, palavras dele, retiradas de um material dele. Essa hipótese é muito simples. Qualquer Deus, preste atenção, suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga, é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância, porque não sabemos que Deus é esse que pode nos livrar. Ele queria fazer um sacrifício, uma oferta para um Deus que ele não tinha ideia de quem era. Vocês estão entendendo? Eu vou ler só esse final. É também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância, se reconhecermos a nossa ignorância e o invocarmos. Então vamos invocar o Deus desconhecido. E colocaram um altar sem nada em cima. E isso ficou. Paulo chega, muitos anos depois, aponta, eu vou falar sobre o Deus desconhecido. Que loucura, que coisa fantástica, né? Então, vejam que de uma certa forma, o Epimênides tateou isso aí. Ele enxergou alguma coisa, eu não sei quem é, não sei, mas se existe, vamos invocá-lo. A gente não sabe quem é. Bom, vamos continuar aqui. Ateísmo, vou passar. Teórico, virtual e prático. Idolatria. Idolatria, literalmente, adoração de imagens, ou Deus, ou deuses, pelo uso de imagens. Vai muito mais além do que isso. Se eventualmente nós em nossas vidas colocarmos algo como muito mais importante do que o nosso Senhor e Deus, já passou a ser idolatria. Eu penso, os irmãos me corrijam se eu estiver equivocado, que quando o Senhor Jesus fala, se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim, a coisa passa por aí. A coisa passa por aí. E aí, pessoal, é complicado. Veja só, ele fala de idolatria em sentido amplo e abrangente. Ele inclui o politeísmo, que é a crença em mais de um Deus, e também a crença do Deus errado. E aí você esbarra no ateísmo virtual, lembraram? Então, abre aspas aqui. Esses ministros equivocados, não são todos os ministros, tá, irmãos? Esses professores de teologia, esses professores universitários e esses filósofos que se acham muito inteligentes e estão apontando para um Deus diferente do Deus das Escrituras, ele diz aqui, eles estão, esbarrando na idolatria. E nem, talvez, na sua ignorância, nem percebem isso. Irmãos, vamos ver aqui, dois textos aqui. Peço que o irmão abra em Jeremias 4, 22, e o outro irmão abre em Oséias 4, de 1 a 6. O pecado de ignorância quanto a Deus e sua vontade. Olha só, Jeremias 4, 22, Oséias 4, 1 a 6. Quem achou Jeremias 4, 22, por gentileza, pode ler, bem alto. Isso.
Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Não me conhece. Oséias 4, 6. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusam. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como nós podemos fazer de forma prática para não pecarmos por ignorância quanto a Deus e sua vontade? Fácil de responder. O que a gente tem que fazer para não cometer esse pecado de ignorância, de desconhecimento? As Escrituras. As Escrituras. A gente tem que se alimentar dela o tempo todo. As Escrituras Sagradas. Se eu deixo, ou então, como alguns hoje estão falando por aí, se eu começo a dizer o Antigo Testamento não, parte de Romanos não, aí pronto, aí complicou. Eu estou selecionando aquilo que é bom para mim, não é isso. É a palavra de Deus em seu todo, ela que vai me garantir que eu não vou ser ignorante em relação à vontade de Deus. Rafael. Uma palavra que eu iria utilizar é racionalidade. Até mesmo o estudo das Escrituras tem que ser feito com racionalidade. Porque, se a gente for analisar somente isso, outras denominações aí também alegam a mesma coisa. Mas a racionalidade é o que infelizmente está faltando. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Deixa eu dizer só uma coisa. Eu entrei numa biblioteca de um lugar relativo a uma denominação aí. Tá? Não vou dizer se é cristão, não, sei lá. E eu olhei, havia muitos livros ali. Mas, calculando aqui, meio a grosso modo, 70% dos livros eram do mesmo autor. E esse autor, para aquela denominação, é um profeta, que no período tal teve visões, tal. Então, parece que está tudo ali naquele profeta. Eu não preciso ler a palavra, eu vou ler o profeta. Vocês estão entendendo? A fonte primária, depois a gente conversa. A fonte primária é a palavra. E eu digo assim, olha, pessoal, a fonte primária é a palavra, acima, inclusive, das confissões de fé, qualquer que sejam, Heidelberg e quaisquer outras, catecismo é a palavra. Porque pode acontecer, eu já disse isso para o Alan uma vez, ouvi uma pregação de alguém que citou 4 ou 5 vezes a confissão de fé e a palavra uma vez. Não estou dizendo que a confissão de fé está equivocada, mas a palavra que deve ser a nossa referência. Dois versículos, irmãos. Alguém, por favor, abra em Isaías 40, 18. Isaías 40, 18. E Salmo 81, 11. Isaías 40, 18. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Olha só, irmãos. Deus não é homem. E aí eu vou puxar de novo. O Alan gosta, o Barreto também, a teologia apofática. Não há nada que eu consiga comparar a Deus. Não há. Então tem gente que entende Deus como se fosse um parceiro, alguém um amigo, um amiguinho do lado. Essa ideia é equivocada.
o pecado da falsa opinião acerca de Deus. Ok? Salmos, qual foi o outro salmo que eu pedi? 81:11. Quem pode ler? Isso. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me entendeu. O pecado de rejeitar Deus como a nossa suprema devoção, como Deus que é a nossa razão de ser. Tudo foi criado em relação a Cristo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Não foi para nós não somos a razão de ser das coisas, Cristo é. Então a gente tem que entender essas coisas aqui. Para encerrar, Salmos 50:21. Eu vou até ler aqui, Salmos 50:21. Vejam só, a gente até já falou sobre isso. Tem feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Pensamentos indignos em relação ao Senhor. E parece que não, mas eu vejo isso é muito comum. É muito comum. A gente tem que entender, tem que temer ao Senhor, entender que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que não precisa de nada, de ninguém, não precisa de nós, e nós não somos o mais importante é Cristo, ponto final. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é a razão de ser de todas as coisas, porque a gente ouve coisas assim bem estranhas. Irmãos, eu acho que deu para entender legal, né? A gente pode passar para o outro, que vai ser na próxima aula. Deu para acabar, passou um pouquinho o tempo. Vamos orar então para encerrarmos? Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos livra, Pai, do ateísmo virtual. Nos livra disso. Não retira qualquer tipo de presunção, de arrogância de nossa parte, porque lemos alguma coisa, lemos um pouco mais do que os outros, porque aprendemos mais alguma coisa sobre teologia. Ó Deus, tem misericórdia. Que a Tua palavra possa ser a nossa referência, Pai. Nos livra, Pai, do ateísmo prático, Pai. Nos livra de andarmos e vivermos como se Tu não existisse, Pai. Como se fôssemos o dono da nossa história. Tem misericórdia, Pai. Nos livra, Pai, da idolatria, de colocar qualquer coisa no Teu lugar, Pai. Seja a nossa profissão, seja a família, seja lá o que for, Pai. Nos livra disso. Ó Pai, que possamos ter pensamentos dignos acerca de Ti, Pai. Que possamos entender que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, que possamos entender que temos que viver para Cristo, Pai. Que cada dia de nossa vida temos que reconhecer a Tua bondade, o Teu cuidado, e em cada dia de nossas vidas deveremos confiar em Ti e andar contigo, Pai. Nos livra, Pai, dessa idolatria, Pai, e nos perdoa, Pai, porque somos indignos de Ti, Pai. E sempre, Pai, restaura o nosso caminho, restaura a nossa vida, Pai. E que o Teu Espírito Santo possa nos confrontar, nos constranger e nos livrar desses caminhos, Pai. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.